Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao Fala Doutor. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que tem ganhado cada vez mais atenção, os transtornos alimentares. Esse é um tema que impacta a saúde física e emocional e que precisa ser tratado com muito cuidado e informação. E para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor tudo isso, eu recebo aqui a nutricionista, a doutora Nelly Brito. Doutora, bem-vinda, bom dia! Bom dia, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. É um prazer recebê-la. Bom, a gente já quer começar perguntando, né, doutora? O que é o transtorno alimentar? Quais são, né, as principais características, os tipos mais comuns de transtornos? Então, transtorno alimentar é uma síndrome, né? Então, a gente tem a bulimia, a anorexia, os transtornos alimentares mesmo em si. Então, hoje, segundo a Associação de Psiquiatria, 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de transtorno. E isso vem crescendo cada vez mais, principalmente nos jovens, né? Então, a bulimia é aquela síndrome que a pessoa come e depois tem enjoo, faz vômitos, né? A anorexia é aquela restrição mais severa que a pessoa emagrece, perde peso. E o transtorno em si é aquela compulsão, né, alimentar, que o paciente come, depois sente culpa, ganha muito peso. Então, os mais comuns são esses três tipos. E na prática a pessoa consegue diferenciar ou às vezes tem essa dificuldade também no dia a dia? Consegue diferenciar, né? A anorexia, a pessoa não tem vontade de se alimentar. Ela restringe totalmente, perde muito peso, né? E acaba ficando com muita deficiência de fato, que a pessoa fica muito magra, muito debilitada, né? E já a bulimia, ela come, tem vontade de se alimentar, come mais, mas aí depois acaba tendo os enjoos, vomitando, né, em si. No caso da bulimia, a pessoa também pode induzir o vômito, já é um sinal da Já é doença? um sinal da doença, sim, com certeza. Então é preciso ficar atento nisso também, né, doutora? Principalmente os adolescentes, né? E quais são os sinais, né, ou comportamentos no dia a dia que podem acender um alerta? Alteração no apetite, peso, humor, na relação com a comida, né? E o que o público precisa observar? Será que, de repente, quando começa aquela distração em não comer, ou de repente uma vontade de comer mais e depois, de repente, né, induzir o vômito, por exemplo? Exatamente. Esses comportamentos, eles vêm no dia a dia ali apresentando, né, dentro de casa. Então, o paciente, às vezes, a pessoa quer se restringir, não quer sair de casa mais, quer se isolar, tem vergonha, não quer ir para a escola. Então, esses comportamentos começam a ser observados durante o dia a dia ali, que a família, o familiar que está próximo, precisa observar, né, entender. Perder peso demais também, ou ganhar muito Muito ou peso, ganhar demais, sim. já é um sinal. Né? Comer e observar que a pessoa corre para o banheiro É é muito verdade. frequente. E, doutora, quais são os fatores de risco mais comuns para o surgimento de transtorno alimentar? Como estresse, redes sociais, talvez, que Sim, induzem muito, né? sim. A questão da imagem corporal e dietas muito rígidas. Inclusive, quando a gente pensa que está normalizando essa questão do corpo, começa-se de novo uma nova onda de muito emagrecimento, né? Então tem que perder peso por conta da estética, por conta do visual, às vezes, nas redes sociais, e a cobrança também na sociedade. Sim. A internet influencia muito, né? Porque a gente vê coisas aí que às vezes fake news, né? Blogueiras que acabam influenciando esses tipos de excesso. Então, a gente precisa monitorar e entender que certos comportamentos não é normal, né? Então, estresse demais, a falta de sono, a ansiedade, estudo também, é que às vezes o próprio coleguinha da escola ali. Então, esse comportamento tem que começar a observar. E, doutora, no caso, quando alguém percebe que pode estar com algum tipo de transtorno alimentar, qual é o primeiro passo, né? Qual é o tipo de profissional que essa pessoa precisa procurar? De repente, um pai ou uma mãe, ou até mesmo um adolescente, quando percebe que já está começando a entrar nesse ritmo, quem que deve pedir ajuda? Olha, procurar um nutricionista, né? Para poder começar a alinhar, entender essa questão alimentar, como que ele vai lidar com a alimentação, que a alimentação não é um problema, né? Ele vem para ajudar. E psicólogo também, dependendo do grau psiquiatra. Então, esse paciente, dependendo do grau dele, ele precisa de uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando, porque envolve questões psicológicas também, né?
Então, no caso, vai entrar um psicólogo, Sim, endocrinologista, talvez. sim. Psiquiatra, dependendo, né? Então, ele precisa de vários suportes para poder lidar com isso. Sozinho ele não consegue. Doutora, a gente está falando muito com relação às redes sociais. Eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais, até por conta das comparações, né? Hoje as pessoas, elas olham aquele corpo perfeito nas redes sociais, que muitas vezes nem é perfeito, porque É, passou por algum tipo de edição, né? sim, os Inclusive os photoshops, vídeos. né? Esses vídeos. Como lidar com isso no dia a dia? Como os pais também podem orientar já as crianças e também os adolescentes para que não se comparem, para que eles entendam que aquilo ali é só uma imagem para vender muitas vezes, né, e que não é real. De fato, está conversando mesmo, né? Que muitas vezes o que você vê na internet são os filtros, são os ângulos, e não se comparar. Cada pessoa tem a sua essência, né? Tem a sua fase de vida. Então, assim, o familiar tem que estar sempre orientando, levando às vezes para poder ver, olha, não é assim, é de outra forma, levar um outro profissional, um psicólogo, que está conversando em casa. Então, estratégias para poder ele entender que faz parte da vida, né? As pessoas são diferentes, né? Nós somos diferentes. Então, é importante entender isso. É claro que é importante também aí para quem está de casa, né, que às vezes fica muito nas redes sociais se comparando até com os famosos, com os Sim, influenciadores, sim. que não é nada daquilo. Eles também vivem uma Às realidade que vezes. muitas vezes precisam abrir mão de muitas coisas. Eles vivem para isso, né? Para ter essa imagem. É diferente da realidade de outra pessoa no nosso dia a dia. Inclusive, a gente vê alguns dos famosos, né, inclusive os influenciadores, eles dizendo que é humanamente impossível, às vezes, adquirir certos tipos de corpos, né? Sim, Por quê, né, doutora? Porque ali eles fazem acompanhamento praticamente o dia todo com profissionais que estão orientando na exatamente. alimentação, na atividade física, né? O psicológico também, que é muito importante, além do estético, para manter o equilíbrio corporal, né? Exatamente, a gente precisa observar, porque eles têm acompanhamento profissional, de fato, né? Não é de um dia para o outro que conquista um corpo desse. Então, é com muito cuidado, com acompanhamento profissional. Então, quem sofre de algum transtorno precisa entender que é um processo, não é de um dia para a noite, né? Não é com medicação, não é com inibidores. Então, tem que observar mesmo. Agora, doutora, eu tenho percebido que com relação a os transtornos alimentares, existe idade, acontece muito na adolescência por conta dessa transição. Eu acredito que o corpo está mudando, né? Aí Sim. acontecem essas transformações. Mas adulto também pode ter um transtorno alimentar, ou uma criança, um idoso? Existe Sim, idade? pode acontecer. Por algumas vezes trauma psicológico, uma separação, uma mudança, né, muito de uma Radical, né? radical, mudança de emprego, alguma coisa, isso pode acontecer sim, porque tem a ver com o que a pessoa está sentindo psicologicamente, né? Então ele desconta isso na alimentação, né? Ou comendo mais ou comendo menos. Então é a forma da válvula de escape que ele tem. Ou seja, Então às vezes a pode pessoa que não tinha pode não passar a tinha, ter. desenvolve, sim, porque é um período de estresse muito alto que ele está passando, então ele acaba descontando, olha, o prazer que eu tenho é a comida, e come, come, come muito, ou se restringe de fato. Olha, o assunto é muito interessante, né? Mas a gente vai continuar conversando aqui com a doutora Nelly Brito, que vai falar sobre tratamento, recuperação, recaídas e como reconstruir uma relação saudável com a comida. Então, fique com a gente, porque nós vamos para um rápido intervalo, mas o Fala Doutor volta já. Olá, profissional da área da saúde! Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade. Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. E cada segundo, cada momento, cada instante é quase eterno, passa devagar. Se seu mundo for o mundo inteiro,
Sua vida, seu amor, seu lar. Cuide tudo que for verdadeiro, deixe tudo que não for passar. Desnutrição. Perigosa, mas não invencível. Seja um doador mensal de Médicos Sem Fronteiras e ajude no combate à desnutrição. Com você, podemos cuidar de quem mais precisa. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Cuide bem do seu amor, seja quem for. Vamos juntos no combate à desnutrição. Seja doador. Eu achei que eu não fosse jogar mais, mas o fisioterapeuta me fez voltar pro jogo. A recuperação foi difícil, mas o terapeuta ocupacional me fez ter uma vida mais feliz e com mais qualidade de vida. Histórias assim só acontecem porque existe um sistema que regulamenta, orienta e fiscaliza o exercício das profissões. Há 50 anos, o COFITO e os CREFITOS têm o compromisso de que quem cuida esteja pronto para cuidar. Sistema COFITO-CREFITOS. É assim que o Brasil sabe em quem confiar. Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hydra Care. Ele tem o fator C, o único com Hydra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hydra Care. Cuide de quem te protege todos os dias. Olá, profissional da área da saúde. Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade. Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. Estamos de volta com o Fala Doutor e hoje falando sobre transtornos alimentares com a nutricionista doutora Nelly Brito. Bom, doutora, eu já quero perguntar, agora para quem convive com alguém que está em risco, um filho, um parceiro, um amigo, quais são as orientações que você daria, para ajudar, sem julgar, sem comprometer também a saúde psicológica dessa pessoa? Como ajudar, essa pessoa que está vivendo esse problema? O familiar, ele tem um ponto-chave, não julgar. Não falar, olha, é frescura, porque às vezes a gente escuta isso, e isso deve ser levado a sério, porque quanto mais você inibir essa pessoa, mais dificuldade ela vai ter de se recuperar. Então, ela precisa, de fato, ter um suporte da família e entender que ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar para poder melhorar esse transtorno, E qual é o papel da nutrição em todo esse tratamento do transtorno alimentar? Então, por mais que às vezes a gente vai falar em compulsão ou anorexia, a gente tem um ponto importante que é a desnutrição do paciente, A perda, às vezes, muito de vitaminas e minerais, porque ele acaba não se alimentando muito bem, ou às vezes come e coloca aquilo para fora. Então, ou às vezes se alimenta de alimentos que não são saudáveis, Fast food, essas coisas. Então, o nutricionista vem para poder equilibrar esses alimentos com o paciente, para ele entender que a gente fala o intestino, que é extremamente importante, o eixo, cérebro-intestino, a gente tratar essa microbiota intestinal também faz parte, para poder ele ter uma resposta melhor, principalmente da serotonina, da dopamina, que são os hormônios do humor, E como trabalhar essa relação saudável aí com a comida, para trazer o prazer de comer, mas também sem deixar com que a pessoa aprecie, mas também sem exageros? O que eu indico também é que o paciente faça um acompanhamento psicológico, de fato, para poder entender
de onde vêm os pensamentos, de onde vem o estresse, de onde vem a compulsão, os gatilhos emocionais, né? E o nutricionista vem para poder fazer essa adaptação do cardápio dele do dia a dia, de fato. Inclusive, às vezes a gente até escuta, né, doutora? Não é fome, é vontade de comer. Sim, E tem que sim. saber diferenciar nesse momento, Com né? certeza. Às vezes falta de água também influencia, falta de vitaminas, minerais, vitamina D às vezes muito baixa, aí o paciente tem um quadro ainda pior, mais inflamatório, que isso contribui com sintomas, né? Então o nutricionista vem para poder avaliar esse quadro mesmo do paciente. E sobre as recaídas, doutora, porque é um momento crucial e muito desafiador para quem sofre com os transtornos. Por que acontecem? Como identificá-las e quais estratégias ajudam a manter a recuperação a longo prazo quando se tem essas recaídas? As recaídas que são as mais trabalhosas, né? Porque a pessoa vai com ânimo, tenta um tempo, agora eu vou, daqui a pouco ela volta a estaca zero novamente, né? Então ela precisa fazer o que a gente chama, que eu chamo dentro da minha clínica, um mapa mental, né? Do hábitos, o que ela sente, o que ela come naquele impulso. Então esse estudo é extremamente importante para ele entender qual gatilho fez com que ele buscasse aquele tipo de alimento ou não buscasse, né? Que é a falta da alimentação. Então, ele tem que começar a ver o próprio comportamento e entender qual gatilho que aciona. Porque tem um gatilho por trás, sempre tem. Sempre tem um gatilho. E aí a gente aproveita até para saber, né? Se existem alguns hábitos ou pequenas mudanças que também ajudam, né, nessa prevenção ou na manutenção da recuperação, como sono, atividade física, comer com mais consciência. O que funciona realmente na prática? A pessoa se organizar, né? Ter uma rotina, ter uma né? rotina, fazer atividade física, dormir. O sono é extremamente importante para manter esse humor do paciente estável também. Atividade física é extremamente importante para poder manter também. Hábitos saudáveis, a rotina de fazer a comida em casa, ou evitar ter certos alimentos, né? Porque às vezes ele busca aquilo muito rápido, um chocolate, um fast food, biscoitos, né? Evitar ter esse tipo de alimento dentro de casa, que dificulta, de fato, ele atacar. E se atacar, que ele coma uma fruta, né? Que é bem mais saudável. Ir para um caminho, talvez, de uma cirurgia, como a bariátrica, ou até medicações que ajudam hoje com muita facilidade a perder peso rápido, talvez não seja o melhor caminho para quem sofre com transtorno, né, doutora? Eu estou aqui, na verdade, só induzindo, mas eu imagino que não seja adequado. A gente sabe que muitas vezes a pessoa faz bariátrica e volta, porque não é só questão alimentar, né? É uma questão psicológica também. Então, ele precisa tratar a raiz do problema, né, para depois, de fato, até buscar, assim, né, um suporte com uma cirurgia ou outros, né, que a gente vê por aí. Mas se não tratar as emoções, os gatilhos emocionais, ela não vai conseguir. Então, ela precisa mesmo de um suporte multidisciplinar para ela poder andar para frente, né? Não ficar ali, vai para frente, vai para trás. E no caso das medicações que inclusive estão na moda hoje em dia, né? Todo mundo quer utilizar alguns produtos que ajudam a perder peso muito rápido. Talvez até crie um vínculo e um vício nessa medicação se a pessoa não cuidar desse mental, né, doutora? Sim, tem gente que está tomando, né? Acaba tomando aí sem acompanhamento médico e acaba não perdendo peso mesmo de forma satisfatória e muitas vezes não está nutrido, né? Não está saudável. Ou seja, traindo outras doenças também que podem surgir. Porque acaba camuflando, né? Então, a pessoa tem que cuidar, se preocupar em cuidar da saúde, em primeiro ponto, né? Agora, doutora, para a gente encerrar a nossa conversa, qual a mensagem que você deixa aí para essa pessoa que talvez está do outro lado da TV, assistindo aqui o nosso programa, mas que já passou por um transtorno alimentar, ou talvez vem passando, quer retomar uma rotina mais saudável, né, para um caminho melhor aí na recuperação? Que ele busque acompanhamento profissional, que ele não tente fazer isso sozinho. E se ele tem esses sintomas, ele tem que se atentar, ver que não é normal, né, que ele precisa buscar ajuda, não é vergonhoso, não, né, isso
igual eu falei, tem 70 milhões de pessoas no mundo e está crescendo cada vez mais por conta de mudança de hábitos, de comportamento. Então, busque apoio profissional, não fique com esses sintomas. Tem muita gente profissional no mercado especializado nisso e em pouco tempo você está reabilitado, né, de fato. E a informação está aí acessível para todo mundo, né, doutora? Com certeza. É só aproveitá-la com jeitinho que você consegue aí sair desse problema, né, que é realmente grave, tem que cuidar. Doutora Anneli, muito obrigada, viu, pela participação com a gente no Fala Doutor de hoje, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Muito bem, ó, a gente vai continuar por aqui, né? O Fala Doutor continua trazendo muitas novidades. E você que tá aí, fica ligado porque no próximo bloco tem o nosso quadro Tá Pago. É um estímulo aí para começar a sua semana colocando o corpo em movimento. O Fala Doutor volta já já. Olá, profissional da área da saúde. Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade. Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. Olá, profissional da área da saúde. Esse recado é para você. Está na hora de virar a chave e levar sua expertise para milhares de pessoas. O Fala Doutor está abrindo vagas para novos colunistas em 2026. Se você é especialista e quer compartilhar informação séria, prática e de qualidade que realmente ajude as pessoas, essa é a sua chance de fazer a diferença na vida de quem assiste em casa. Aqui, a gente não só fala de saúde, a gente também transforma vidas de verdade. Seu conhecimento vai direto para quem mais importa, o público que quer cuidar da própria saúde e da saúde da família. Quer fazer parte dessa equipe de colunistas? É simples. Aponte a câmera para o QR Code aí na sua tela e fale com a nossa equipe. Para te proteger, sua pele já passou por tudo. Retribua esse cuidado. Chegou o Caladril Hydra-Care. Ele tem o fator C, o único com Hydra 3D. A marca especialista no cuidado da pele, agora com a melhor solução em hidratação diária. Caladril Hydra-Care. Cuide de quem te protege todos os dias. Eu achei que eu não fosse jogar mais, mas o fisioterapeuta me fez voltar pro jogo. A recuperação foi difícil, mas o terapeuta ocupacional me fez ter uma vida mais feliz e com mais qualidade de vida. Histórias assim só acontecem porque existe um sistema que regulamenta, orienta e fiscaliza o exercício das profissões. Há 50 anos, o COFITO e os CREFITOS têm o compromisso de que quem cuida esteja pronto para cuidar. Sistema COFITO-CREFITOS. É assim que o Brasil sabe em quem confiar. A cada dia, cerca de 7 mil bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples. Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o Unicef a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia,
podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Estamos de volta e agora é a hora do nosso quadro Tá Pago. Aquele momento para a gente dar o primeiro passo da semana cuidando do corpo e da saúde. Hoje você vai acompanhar um VT especial para te motivar a se mexer e, é claro, você pode aproveitar para começar a sua atividade física agora. Vem com a gente! Na semana passada, a gente falou sobre como definir seu objetivo na academia e usamos como exemplo o foco no emagrecimento. Hoje o assunto é outro: como ganhar massa muscular de forma segura e eficiente. O primeiro passo é ter um treino bem ajustado, estruturado, ajustado à sua capacidade e seu nível de condicionamento. Para isso, é fundamental passar por uma avaliação com um profissional de educação física, que vai definir carga, volume e frequência dos seus treinos. Um treino de musculação para ganho de massa muscular, a famosa hipertrofia, é planejado para estimular o crescimento das fibras musculares, através de tensão mecânica, estresse metabólico e dano muscular controlado. O objetivo é estimular o músculo ao máximo, sem perder a qualidade do movimento. Aqui vão alguns exercícios clássicos para quem quer ganhar massa muscular: supino, agachamento, remada, desenvolvimento de ombros. Esses movimentos ativam grandes grupamentos musculares e trazem resultados reais. O descanso entre as séries é um pouco maior, cerca de 1,5 minutos, para permitir a recuperação, para a gente poder manter a força nas próximas execuções. E não esqueça, a alimentação é parte fundamental do processo para ganhar massa muscular. E é preciso de uma dieta equilibrada e ajustada ao seu gasto calórico, de preferência com a ajuda de um profissional de nutrição. O segredo está na constância, treinar bem, descansar bem e se alimentar bem. E é claro, sempre com o acompanhamento de um profissional de educação física. Então, quer ganhar massa muscular? Foco na disciplina. E tá pago. Para rever o programa, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela. Siga o Fala Doutor nas redes sociais, @faladoutor.br e também Penélope Marques Oficial. Um ótimo dia para você, cuide-se e até o próximo Fala Doutor. Tchau, tchau.